Oi, pessoal. Então vamos gravar eu vou explicar aqui sobre gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Então eu vou dar o primeiro exemplo, vocês vão prestar atenção e depois a gente segue com exercícios, tá? Então o que a gente tem que fazer? Nós vamos construir no plano cartesiano aquilo que a gente estava, que eu coloquei 2 exercícios para vocês entregarem, tá? Nós vamos construir no plano cartesiano, porque a princípio a gente já sabe colocar os pontos no plano cartesiano. Então vamos agora construir um gráfico neste plano cartesiano a partir de uma função dada, tá? Então no primeiro exemplo, a função que é dada é y igual a 2x mais 3. Ou, se quiserem, a função de x, que é igual a 2x mais 3, tá? Vocês que sabem não, né? Essa parte aqui eu não vou explicar porque é mais extensa, é dar a mesma resposta, mas antes da igualdade é um pouquinho mais extenso, tá? Eu vou pelo mais fácil, né, para não ficar muito, se estender muito aí no vídeo, né? Então, vamos fazer da maneira mais prática. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar um quadro. Esse quadro vai ter 3 colunas, 1, 2, 3. E a partir deste quadro, eu monto aqui o plano cartesiano. Então, o que nós temos que ter em mente? Nós temos que primeiro colocar nessa coluna o eixo x. Quem é o x? Nós vamos atribuir 5 números no eixo x. Vão ser sempre os mesmos, que é o 0, o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2. São sempre estes. A gente pode atribuir outros números, mas é melhor todos nós trabalharmos com os mesmos números. Então, 0, 2 números positivos e aqui os 2 negativos. Bom, essa é a primeira coluna. A segunda coluna, eu vou pegar a função que o exercício dá e vou colocar aqui em cima. Então, vamos lá. Y igual a 2x mais 3, tá? E aqui a terceira coluna, nós vamos dar as respostas, que é o x e o y. O x sempre é o primeiro aqui da coluna e o y é sempre o segundo, como já tínhamos visto nas aulas anteriores. Então, vamos começar agora a calcular. Eu vou pegar a função y igual a 2, vou só repetir aqui, vezes, aí parei porque tem uma letra aqui, ó. Aqui nós temos uma letra, aí eu paro. Aí eu abro, fecho parênteses, mais 3, igual. Faço a de baixo, y igual a 2 vezes, abro, fecho parênteses, mais 3. Mais 3 porque a função é mais 3. Y igual a 2, abro e fecho parênteses, mais 3. Passo para de baixo. Y igual a 2, abro, fecho parênteses, mais 3. Passo para de baixo. Y igual a 2, abro, fecho parênteses, mais 3. Eu simplesmente copiei isso aqui 5 vezes. E aonde eu tinha a letra, eu abri e fechei parênteses e deixei ali, tá? Bom, próximo passo. Eu vou pegar este número aqui, que é o x, que é o 0, e colocar aqui no lugar de x, que é o dentro do parênteses, que é a letrinha. Vou pegar 1, colocar aqui. Vou pegar 2, colocar aqui, menos 1 aqui e menos 2 aqui. Agora, nós vamos começar a calcular. Então, vamos calcular. 2 é 0. 0. Mais quem? Mais o 3. Então, 0 mais 3, 3. Próximo. 2 vezes 1, 2. Mais quem? Mais o 3. 2 mais 3, 5. Próximo. 2 vezes 2, 4. Mais 4 mais o 3. 4 mais 3, 7. 2 vezes menos 1, na multiplicação, menos 2. Mais 3. Bom, agora já não sei o que eu faço aqui. Então, se tu não sabe o que tu faz aqui, tu vem aqui para regras de sinais que eu escrevi. Esses sinais, eles são diferentes. Então, cai aqui nessa regra. Se eles são diferentes, eu vou diminuir os números. Então, vamos diminuir 3 de 2, dá
1. E vai permanecer o sinal do número maior. Quem é o número maior? 3. Qual é o sinal dele? Mais. Então, fica mais 1. Próximo, 2 vezes menos 2, menos 4. Mas menos 4 com quem? Com 3, mais 3. Sinais diferentes, cai nessa regrinha aqui. Sinais diferentes, tu vai diminuir os números. 4 tira de 3, sobra 1, mas conserva o sinal do número maior. Quem é o número maior? Menos 4. Então, a resposta vai ser menos 1, tá? Daí, nós já fizemos todos esses cálculos aqui. Agora, vamos colocar a resposta na terceira coluna. Terceira coluna. O x vai ser sempre o 0, o 1, 2, menos 1 e menos 2, lá da primeira coluna. E o y vai ser as nossas respostas aqui, o 3, o 5, o 7, o 1 e menos 1. Aí vocês colocam aqui, transportem para cá. O 3, o 5, 7, 1 e o menos 1. Agora já fizemos toda a tabela, vamos ter que montar o gráfico. Bom, aí como é que se monta o gráfico? Vocês vão sempre trabalhar no eixo X com estes 5 números, sempre. Aí vocês vêm aqui e coloquem os 5 números que tem ali do eixo X, que é o 0, o 1, o 2, o menos 1, o menos 2. Não precisem colocar menos 3, menos 4, menos 5, quer dizer, menos 3, menos 4, menos 5 ou 3. É somente esses 5 números aqui e nada mais para o eixo X. Para o eixo Y, o maior deles foi o 7. Então, vocês vão ter que fazer 7 números para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cima, o maior foi o 7. Então, peguem, façam 7 números para cima. E para baixo, qual foi o maior? Menos 1. Então, só tem um menos 1. Como vocês não têm papel quadriculado em casa, vocês vão fazer no caderno, vocês vão pegar uma régua e fazer mais ou menos 1 centímetro aqui, um para cá, 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 um para cá. Eles têm a mesma medida de um número para outro. Por isso que existe o papel quadriculado, para a reta ficar totalmente reto, né? Então, por isso que é o papel quadriculado. Nós vamos estar trabalhando sempre com as mesmas medidas de um número para outro. Então, na hora que vocês montarem o gráfico de vocês, peguem uma reguinha e coloquem para cá sei lá, vocês que sabem quantos centímetros vocês vão colocar. 1 centímetro, 1 centímetro, 1, e assim vai indo para ficar reto, né, o gráfico. Tentem fazer o mais reto possível, né? Usando a reta, sempre com as mesmas medidas de um número para o outro, tá? No caderno, porque provavelmente vocês não têm o papel quadriculado em casa. Então, agora nós vamos transportar estes números para cá. Muito fácil. 0 e 3. O 3 está no eixo Y. Então, vamos aqui. 3 está no eixo Y. Só que ele não está ligado com ninguém, porque o x é 0, então pontinho no 3. O 1 está ligado com 5, então vamos lá. O 1, ele está ligado com 5, daí a gente faz a bolinha no encontro aqui das duas retas. O 2 e o 7. O 2 está ligado com o 7, então bolinha lá. Menos 1 com 1. Menos 1 tá ligado com o 1, bolinha. E menos 2 tá ligado com menos 1. Menos 2 tá ligado com menos 1. Então, nós temos quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Após nós termos as 5 bolinhas, eu pego e traço a reta em cima dessas 5 bolinhas. Este gráfico ele está crescendo, como vocês notam, ó, está crescendo até lá o 7, então ele é crescente, tá? Se nós quiséssemos saber o domínio
O domínio é sempre o eixo x, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, tá? Neste caso, o domínio é sempre o eixo x. A imagem são números que correspondem ao eixo x. Quem é que corresponde ao eixo x? O 0 corresponde ao 3. O 1 corresponde a 5. O 2 corresponde a 7. O menos 1 corresponde a 1. O menos 2 corresponde a menos 1. Então, a imagem, na verdade, é a resposta de y. De quem são as respostas de y? O 3, o 5, o 7, o 1 e o menos 1. Essa é a nossa imagem, que é representada por L, e o domínio, que é representado por D. E tem o contradomínio, que também a gente não falou ainda. O contradomínio também tem os mesmos valores que a imagem, que é o 3, o 5, o 7, o 1 e o menos 1. Aqui tem as regras de sinais. Quando os sinais são diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do maior. Menos 8 tira de 3, sobra 5 e vai ser o sinal de menos porque o 8 é maior. O 3 tira de 1, sobra 2 e o sinal é do maior, que é o 3. Os sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Menos 10, o menos 2, os sinais são iguais, eu vou somar estes números, que dá 12, e vou permanecer com o sinal de menos. Se fosse mais 10, mais 2, eu vou somar os números e vai permanecer o sinal de mais, tá? Para construir no plano cartesiano os gráficos das funções, eu sou obrigada a saber a regra de sinais. Eu só coloquei aqui da adição e da subtração, tá? Isso aqui não é a multiplicação e nem da divisão as regras de sinais, é da adição e da subtração. Então, para nós construirmos os gráficos no plano cartesiano, nós somos obrigados a saber sinais. Senão, se nós errarmos aqui, o nosso gráfico vai ficar todo torto. Então, nós somos obrigados a saber isso. Se aqui tá certo, 100% certo que vai dar uma reta. Vai dar uma reta. Então, se aqui tá certo, eu já sei que aqui vai dar uma reta. Se aqui tá errado, não vai dar uma reta, vai ficar tudo torto, tá? Para cada exercício, nós vamos ter uma função diferente da outra, nem todas são iguais. Eu vou inventar uns números aqui e vai sair vai ser uma função e a partir daí vocês vão construir o gráfico, tá? Então vocês vão pegar, vão fazer os exercícios que eu vou colocar lá em relação a essa explicação aqui, tá? E também outra coisa, não se esqueçam que quando não temos nenhum número na frente do x, é o número 1, né? Então, acho que é isso, gente. A explicação é esta. E boa sorte, bom trabalho aí pro gráfico, pra gente fazer a nossa construção dos gráficos, tá? Então, beijos para vocês, abraços, até breve, tá?